Amém. Eu acho que aqui ninguém almoçou hoje. Almoçou, Vanessa? Vanessa está rindo. Boa noite. Amém. Temos um número reduzido, primeiro culto do ano, muita gente na praia viajando, né, Célia? Achei que você estava lá na praia também, curtindo lá, mas estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E o mais importante já se faz presente, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A palavra de hoje, a reflexão de hoje, vem como objetivo dar início ao tema anual da nossa igreja. O ano do avivamento. Trabalhamos o ano passado, qual foi o tema? Alguém lembra? Não lembra? O ano do cuidar. E nós cuidamos? Cuidamos da saúde? Cuidamos do próximo? Acredito que fizemos um pouquinho de cada coisa, né? Trabalhamos, mas principalmente fomos cuidados pelo nosso Deus. Se chegamos até aqui, depois de mais um ano de lutas, de dificuldades, mas com grandes vitórias. Estar vivo no dia de hoje, devido a tudo que passamos, já é motivos de alegria, motivos de louvar e bendizer ao nome do Senhor. E esse ano a proposta é o ano do avivamento. E durante esse mês de janeiro estaremos falando sobre as consequências do avivamento. Hoje nós vamos tratar as consequências do avivamento na vida do cristão, na sua vida, na minha vida. Na próxima quarta estaremos falando sobre as consequências de um avivamento na vida familiar, na sua família, na minha família. E queremos abrir os nossos corações para que o Senhor fale sobre nossas vidas e que eu aqui apenas seja um canal de bênçãos, um vaso nas mãos do olheiro. Avivamento é tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. Avivamento, este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Palavras bonitas, palavras muito bem escritas, palavras muito bem preparadas que o dicionário nos fala. Eu aqui li o que o dicionário nos conta do que é o avivamento. Mas o que é o avivamento na sua vida, meu amado irmão? O que é o fazer viver mais? Tornar mais vivo aquilo que já está vivo. Você está vivo? Sim ou não? Sim. E como tornar aquilo que é vivo mais vivo? É estar na presença de Deus. Avivamento é estar verdadeiramente na presença do nosso Deus. Trazer este renovo para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso anseio. Como fazer quem está vivo ficar mais vivo? Lá em João, no Evangelho de João, eu quero ler com você no capítulo 15, no versículo 5 em diante, uma reflexão objetiva e rápida sobre o avivamento na vida e o impacto dele na vida do cristão. O Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 5, vai nos dizer assim: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isto lhes será concedido. Versículo 8,
quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu queria já fazer uma pergunta para sua autorreflexão e para a minha. Quais são os seus frutos? O que a presença do Senhor aviva na sua vida, que faz você produzir algo para Ele? Quando Ele nos chamou, quando Ele nos fez seus discípulos, Ele fala o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, apresentai a mim o meu plano de salvação a todo mundo. E o que nós temos feito? Qual é o avivamento que o povo de Deus tem tido? Estar na presença de Deus em todo o tempo. Jesus apresenta a importância de estar ligado e estar em sua presença a todo tempo. Aquele que estiver em mim e as minhas palavras permanecer nele, ele vai fazer grande diferença. Nós temos sido mais um sentado no banco? Foi para isso que fomos chamados? Certa vez, uma irmã muito querida, de uma outra igreja que eu fui membro, alguns anos atrás, alguns anos, bem anos, né? É só aqui na CIB eu já vou para mais de 15. Ela falou assim, quando falam que eu não posso ficar sentado no banco, que eu preciso produzir, isso me incomoda, porque eu de fato tenho que fazer alguma coisa. E aí eu perguntei a ela, mas o que a senhora tem feito? Ela falou, orado. Eu tenho orado todos os dias, pela igreja, por cada irmão, pelas portas de emprego. Eu não tenho mais saúde para poder ir para a cantina. Eu não tenho fôlego mais para louvar como louvava antes, como cantava no coro. Eu não tenho mais forças para ficar no sol pregando a palavra como antes muitos fazíamos. Mas o meu joelho está dobrado e eu tenho orado. E eu tenho orado. E eu tenho orado. Talvez você esteja pensando assim, nem orando eu estou. Precisa de avivamento. Precisa avivar. Precisa fazer ficar mais vivo aquilo que já está. Porque estar trabalhando também na igreja não significa que você tem feito a vontade de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o porquê que eu estou fazendo. Ele sabe se eu canto aqui no ministério porque é bonito estar aqui na frente. Ele sabe se eu toco a bateria, né, Marquinhos? Porque eu quero fazer um barulho, e hoje nem faz tanto barulho, né? Porque já é eletrônico ali, o negócio já é mais sofisticado. Ele conhece o nosso coração. E nós não fomos preparados para julgar ninguém. A minha colocação é uma autorreflexão que precisamos fazer para a nossa vida do que nós estamos fazendo na casa de Deus. Do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Será que temos perdido tempo de estar na igreja? Ou verdadeiramente a minha vida está no altar do Senhor para fazer a diferença? Para que Ele faça a diferença na vida dos outros através da minha vida? Isso é avivamento. É viver o novo. É viver Jesus todos os dias. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tem vivido em mim verdadeiramente? As minhas atitudes refletem as atitudes de Cristo? Se Ele estivesse no meu lugar, Ele faria o que eu estou fazendo? Começar o ano refletindo, começar o ano pensando, começar o ano analisando as minhas atitudes, é o primeiro passo, porque o tema de hoje é o avivamento na vida do cristão. Falar para a sua família vai ser na semana que vem, hoje é para você e para mim. O que nós temos feito?
Podemos fazer mais? As minhas atitudes refletem a vontade de Deus? Estar perto de Deus é impossível. Que é isso, pastor? Vou repetir. Estar perto de Deus é impossível. Ainda bem que ninguém deu amém. Porque aí tem uma vírgula, né? Estar perto de Deus, estar na presença de Deus, é impossível não tratar bem as pessoas. Estar na presença de Deus, é impossível não perdoar. Estar na presença de Deus, é impossível não amar. Se eu não amo, não perdoo e não trato bem, filho, fica difícil eu refletir o Cristo que eu tanto falo, que eu tanto prego, que eu oro. Será que verdadeiramente as minhas atitudes refletem? Ele é a fonte da santidade e do verdadeiro avivamento. Como nós lemos, Ele é a videira. E se os ramos não estiverem nele, vão ser queimados, vão ser lançados fora. Porque sem Ele, nós não sobrevivemos. Sem Ele, nós não somos ninguém. Eu achei engraçado vendo um vídeo essa semana, o pessoal do louvor deve já ter visto isso. Eu não sei cantar e não vou aqui me atrever a fazer. Mas eu achei engraçado a música que é pentecostal bem arretado, né? E falava assim, se desligar a tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Eu só gravei isso. Porque eu achei interessante. Porque tem gente que acha que tem o poder. Tem gente que acha que vai subir aqui, vai pegar o microfone e ele vai pregar a palavra. Ele acha que vai chegar aqui, vai abrir a Bíblia e o poder vai sair dele porque ele é poderoso. Ele vai cantar aqui e o céu vai descer porque a voz dele é mais bonita. Não! Se nós não estivermos ligados e Deus usando a nossa vida, nada acontece. O poder não vem de mim, vem dele, através da minha vida. Todas as vezes que eu sou convidado a ministrar a palavra, a minha oração ela é quase uma reza, porque reza é repetir, né? Então toda vez eu vou repetindo a mesma oração. Senhor, usa a minha vida. Senhor, faz de mim um vaso nas tuas mãos. Senhor, ministra a tua palavra, porque eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade por mim de abrir e falar do amor desse Deus. Testemunhar o que Ele tem feito não é o suficiente para apresentar aquilo que Ele realmente é. Ele precisa usar a minha vida para alcançar o seu coração. Não sou eu que vou alcançar o seu coração, eu não tenho poder para isso, mas Ele tem. Ele pode. Ele quer. Só que às vezes nós não temos permitido o agir de Deus em nossa vida. Precisamos verdadeiramente trazer o avivamento. Eu já ouvi um movimento de avivamento durante a minha vida e eu achei isso interessante para falar hoje para a igreja. Eu não sei se aqui alguém já ouviu isso. Eu até escrevi aqui. Movidos pela geração de Daniel. Alguém já ouviu isso? A geração de Daniel está se levantando. A geração de Elias vai fazer o mover. A geração de Samuel. Alguém aqui já ouviu isso? Não? Uma nova geração está se levantando. Uma geração de Daniel que ora de manhã, de tarde e de noite. Amém? Daniel orava e é um exemplo de vida para nós. Samuel, o profeta que ungiu os primeiros reis de Israel. Um homem de Deus, exemplos para nossas vidas. Elias. O que eu quero falar para você nessa noite, meu querido, precisamos ver a nossa geração. O que precisa se levantar para o avivamento da igreja hoje
em janeiro de 2023, não é a geração de Daniel, não é a geração de Elias e muito menos de Samuel, é a nossa geração. É a geração do Isaías que tem que se levantar, é a geração de cada um de nós. É a geração do Paulo, não do Paulo lá da Bíblia, mas do Paulo aqui que está sentado. É essa geração que tem que se levantar, do Rogério, do Hugo. Uma geração que vai impactar, que vai fazer a igreja sair dessas quatro paredes e alcançar aqueles que estão lá fora. Não é Samuel que vai voltar para pregar o evangelho aos perdidos. Hoje a geração que precisa viver o avivamento somos nós. Sou eu e você. Temos vivido o avivamento de Deus? Temos vivido o avivamento em nossas vidas? Não adianta eu orar pela minha família para que a minha família mude, se eu não mudar. Não adianta eu orar para que o meu casamento melhore, se eu não melhorar. Não adianta eu orar para restituir algum relacionamento, se eu não fizer a minha parte. Precisamos orar, mas também precisamos agir. Precisamos pedir, mas também precisamos deixar Deus fazer. Precisamos louvar a Deus e falar: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Faz como o Senhor quiser. É muito emocionante, amados irmãos, lermos as histórias da Bíblia. Se eu for perguntar aqui, cada um vai dar uma história que impactou você. Alguns momentos você até chora lendo algumas histórias dessa. Histórias que te ajudam a reforçar a sua fé. Se você for lembrar de Elias contra os profetas de Baal. Se você for ler a história, o fogo descendo e mais de 450 morrendo, e glória a Deus, Deus respondeu a oração. O fogo desceu e é maravilhoso ver o agir de Deus. Eu lendo isso, e eu creio que você também, é algo que motiva, que fortalece a vida do cristão. Quando você lê a história do povo marchando em volta de Jericó e as muralhas caindo, e se imaginou lá? Você já se imaginou lá marchando? Seguindo as ordens, e de repente, no brandar da sua voz, aquelas muralhas que eram impossíveis de ser ultrapassadas, vêm ao chão, pelo poder de Deus. É emocionante lermos e vermos quando Jesus diz ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, meu filho, levanta e anda. Ou quando os discípulos chegam à porta do templo e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O que eu quero falar para você, meu amado irmão, para que você possa refletir nessa noite sobre essas histórias maravilhosas, é que Deus não está morto. Amém? Deus está vivo. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque às vezes nós, sem querer, humanamente pensamos que o Deus que agiu lá, nessas histórias, foi só lá. Nós esquecemos que Ele é um Deus vivo e está conosco todos os dias. Que o gigante que Davi fez vir ao chão, eu também posso fazer os meus gigantes caírem perante o nome do Senhor dos Exércitos. Eu preciso entender que o Deus que operou milagres naquele tempo, também opera hoje. Existe um testemunho que eu ouvi uma vez, os jovens que estavam na sala vão lembrar disso, não sei se eu contei isso lá na aula. Tem aqui hoje a presença de um dos alunos lá do IBM. Um jovem sambista da Grande Rio.
ele começou a namorar uma menina da igreja. E para resumir a história, que eu não vou aqui contar tudo, o tempo não permite, eles começaram a namorar e ela começou a orar por ele. E para quem conhece esse meio, sabe que o ápice de uma escola de samba é o desfile. O ano todo a escola se prepara para o desfile. E quando ele me contando o fato, essa pessoa me contando o fato, ele fala que quando a escola de samba vai virando para entrar na Sapucaí, ele todo feliz, contente, ele liga para a namorada e fala, olha, vou entrar agora, liga a televisão. E ele ouve dela assim, ó, eu vou orar por você. E ele desligou o telefone e falou assim, ela é maluca. E quando ele entra, isso eu não estou contando, não, é ele que me contou, só estou reproduzindo para a igreja. Quando ele entra na Sapucaí, que ele vê aquela coisa linda, aquelas luzes, aquelas pessoas dançando, a escola entrando e tal, ele falou que naquele momento ali, algo saiu da vista dele, e ele se sentiu um palhaço. Ele falou que passou durante todo o percurso andando sem sambar. Isso pode até prejudicar uma escola na pontuação lá. E ele falou que no final ele tirou a roupa e nunca mais voltou. Uma outra jovem, mãe de 2 filhos, casada, passa por uma dificuldade, tem um câncer, leucemia, se eu não me engano, no sangue. Passa por um processo de quase morrer. Para alguns médicos, a morte já era certa. A sua família, os seus irmãos, os seus amigos, a sua igreja orou e o seu Deus agiu. E ela foi curada. São histórias que também motivam e que também fortalecem a nossa fé. Só que essas 2 histórias que eu contei aqui na igreja não são histórias que aconteceu lá na outra cidade. Não são histórias que aconteceram lá na outra igreja. São histórias daqui, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Esses 2 testemunhos que eu estou dando, eu não vou falar o nome por respeito e não ter autorização também de poder falar. Apesar de saber que não teria nenhum problema. Porque é a manifestação do poder de Deus. Mas essas pessoas, esses exemplos, essa manifestação do agir de Deus. Nós temos a Célia ali sentada ali, ó. O pastor já fez isso aqui, já trouxe ela aqui na frente. Você está se sentindo fraco, meu irmão? Você está se sentindo desmotivado? Você está precisando ver o agir de Deus? Conversa com a Célia. Você vai ver se Deus não existe, se Ele não age, se Ele não cura, se Ele não restaura. Precisamos trazer esse avivamento para a nossa vida. Precisamos se alegrar com a vitória do nosso irmão, mas também ter as nossas vitórias para contar. Chega de ficar também só comemorando. Vamos comemorar com a nossa, não só com a do outro. Eu estou dizendo isso, não é querendo dizer que a gente não tenha que se alegrar com a vitória do outro, não. É que nós também temos vitória sobre a nossa vida. Toma posse dessa palavra, meu amado. Talvez a sua luta não seja uma luta aparentemente tão grande aos olhos de alguém, mas você que está lutando sabe o quanto ela é difícil. Talvez alguém olhe para você e fale, não, tem outro aí que está passando por uma situação bem pior, mas você sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe. Mas o mesmo Deus que cura o câncer, o mesmo Deus que converte um sambista no meio de uma escola de samba, o mesmo Deus que age na oração dos seus profetas, é o mesmo Deus que ouve a sua oração. É o mesmo Deus que quer usar a sua vida nesse ano do avivamento. A ideia da doutrina da santidade é levar o crente a separar-se do mundo para consagrar-se inteiramente a Deus. Não basta ir à igreja, meu amado irmão, precisa haver mudança na sua vida. O banco da igreja não salva. A Bíblia que você bota debaixo do braço
não salva. O sorriso do seu irmão no domingo não salva. O louvor que sai da sua boca não salva. O joelho que você dobra dentro desse local e começa a orar não salva. O que salva você, a sua vida e a vida da sua família, é somente aquele que morreu por mim e por você. É o sacrifício de Cristo que nos garante vida eterna com o Pai. E enquanto aqui estamos, precisamos viver com alegria no nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10, quando eu separei esse versículo, eu falei assim, o que esse versículo tem a ver? Mas aí o Espírito Santo de Deus age. Lucas 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Jesus é o sinônimo de grande alegria. Estar na presença dele é estar em grande alegria, independente das circunstâncias, independente das lutas e das dificuldades que certamente se levantarão. Mas a alegria é ter a certeza que as dificuldades são para me deixar mais forte, são para a manifestação do poder de Deus. Precisamos entender que Jesus é a nossa alegria. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, eu já estou terminando, vou respeitar rigorosamente o horário. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz, 22 em diante, mas o Espírito produz este fruto. Olha que coisa interessante, meu amado e meu querido irmão. Muitas vezes eu já ouvi alguém lendo, e eu também lia falava até sem ler, muitas vezes, da minha adolescência, principalmente. Mas o Espírito produz este fruto. Quantas vezes nós ouvimos esses frutos? Não é esses frutos, é esse fruto, é um fruto só. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que permanecem em Cristo Jesus, crucificado, as paixões e os desejos de sua natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Meu amado irmão, volta lá o versículo 22 para mim, por favor, no Data Show. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu quero dizer para você que ter a presença do Espírito Santo em sua vida precisa produzir não um desse, mas todos. Por mais que algum esteja até saindo mais do que o outro, né? Seja mais fácil pela nossa natureza, mas nós precisamos amar uns aos outros. Não existe avivamento, vou repetir, não existe avivamento sem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na sua vida, há avivamento e há o fruto. O maior evangelista do último século, Billy Graham,
Certamente a igreja já ouviu muitas histórias. Eu queria trazer 3 pontos sobre a história de Billy Graham. A primeira foi tido por muitos o seu chamado, a sua oração na casa de John Wesley. Muitos aqui já ouviram essa história. Ele, como seminarista, vai à casa de John Wesley, um dos grandes reformadores. E ali, na sua casa de visita, em vários cômodos, existia um espaço que era o espaço de oração, aonde John Wesley orava, e tinha ali as marcas do joelho do local que ele orava. E conta-se a história de que, na hora de ir embora, deram falta de um e voltaram atrás de Billy Graham. E o seu professor, ou aquele que voltou, o encontra orando no mesmo lugar e dizendo: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Mas faz de novo o quê, pastor? Faz de novo o que você fez na vida de John Wesley. Faz na minha. Será que nós temos orado assim: Senhor, o que o Senhor fez na vida de Paulo, faz na minha. O que o Senhor fez na vida de Davi, faz na minha. O que o Senhor fez na vida daquele que você quiser, que você tem como referência, faz na minha. Mas não esqueça de que quando você orar dessa forma, lembre-se que aquela pessoa que marcou o nome dela também sofreu. Também passou perseguições. Também passou luta, mas perseverou. Mas confiou. Mas acreditou. E alcançou a vitória. O segundo ponto da vida de Billy Graham que eu separei foi o seu velório. Ele foi velado no Congresso americano, local que somente ex-presidentes ou pessoas de alta patente são velados. E ele, como pastor, conhecido como o pastor do país, não o pastor da religião, mas o representante de Deus de um país, ouvido por vários presidentes de direita e de esquerda, aconselhando grandes celebridades, mas principalmente pregando o Evangelho, usando a sua vida para a proclamação do Evangelho e trazendo sobre muitos locais o avivamento, através da sua vida, fazendo reviver aquilo que já estava vivo. Para fechar, uma coisa que eu não conhecia na história dele e achei maravilhosa ao ler. Ele era tão respeitado como pregador da palavra de Deus, que ele recebeu um convite. Sabe qual foi o convite que ele recebeu? Para ser presidente dos Estados Unidos da América. Você sabia disso? Eu também não sabia, não. Ele foi convidado para concorrer à presidência, porque todos entendiam que se ele fosse, era batata. E sabe qual foi a resposta dele? Sou embaixador de Cristo. Não posso rebaixar esse chamado para ser presidente. Convicção, consciência de quem eu sou e por que eu estou aqui. Ele recusou o convite porque ele entendia que o chamado dele era muito mais importante. Você entende qual é o seu chamado, meu amado irmão? Será que você tem noção de qual é o seu chamado para a obra de Deus no dia de hoje, no seu tempo? Será que você abriria mão da presidência de um país para continuar pregando a palavra de Deus? Tem gente que não abre mão nem de ir para a praia.
Tem gente que não abre mão nem de ver uma televisão. Não estou falando de nenhum de vocês, porque todos vocês estão aqui. Mas tem pessoas que poderiam estar na presença de Deus, mas não é a prioridade. Que seja um ano de avivamento para nós. Que seja um ano de reconhecimento das nossas limitações. Que seja um ano que nós possamos olhar no final e falar: eu terminei esse ano melhor do que eu comecei. Que seja o melhor ano das nossas vidas, como o pastor já falou aqui. Enquanto o ministério sobe para louvarmos o último louvor dessa noite, eu quero orar sobre a sua vida. E declarar que o Senhor é o dono da sua vida. Você reconhece isso? Amém. E se Ele é o dono da minha vida e da sua vida, não basta mais a minha vontade, mas a vontade dEle sobre mim. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas para quem ela é boa, perfeita e agradável? Você já parou para pensar nisso? Não, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para quem? Porque sobre a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando você abre espaço para que a vontade dele seja na sua vida e na minha vida. Porque se eu não abro espaço para que a vontade dele aconteça na minha vida, não vai acontecer. E a minha vontade, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. Você está pronta para começar o ano do avivamento? Você está pronto para tornar mais vivo aquilo que já está vivo? Se você está pronto para isso, eu convido você a ficar de pé e louvarmos juntos ao nome do Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te entregamos, ó Deus, mais este culto, cultuando ao teu nome, pois tu és o único digno de receber todo louvor e toda adoração. Que verdadeiramente a nossa vida venha a crescer mais e mais na tua presença. E que a presença doce do Espírito Santo se faça em nossa vida durante todo esse ano. Que possamos reviver aquilo que está morto. Que possamos viver o teu amor dia a dia. Que possamos tirar tudo que não provém de ti dos nossos corações. Opera em nossas vidas, a começar da minha, Senhor. E nesse momento, Pai, eu também quero clamar, ó Deus, as tuas bênçãos sobre toda a igreja, sobre toda a segunda igreja batista em Gramacho, que tem trabalhado de uma forma contínua e assídua, ó Deus. Representado, ó Deus, pelo nosso pastor, o pastor Eliseu. Que o Senhor esteja guardando a vida dele nesse momento de descanso. Que o Senhor possa estar renovando as suas forças. Que ele possa voltar com mais gás do que já tem. Para que nós possamos, como igreja, segundo a sua direção na vida do teu servo, continuar caminhando avante. Levando a tua palavra a todos os cantos. Vivendo o teu avivamento na minha vida. Eu não quero ver o mover enorme, não. Primeiro tem que começar em mim, Senhor. E a tua igreja que tem te clamado e te buscado, possa ser alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém.